caminhada cristã. Tudo isso Isaías 7 e 8 vai nos ensinar nesta manhã. Leiamos todos Isaías 7, vocês acompanhem comigo. Verso 14. Eu irei ler duas vezes. As duas vezes eu irei dizer, esta é a palavra do Senhor, vocês respondam com o sonoro amém na segunda vez. E depois nós iremos orar mais uma vez. Isaías 7,14 diz assim: Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Novamente, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Emanuel, nós invocamos o teu nome, nosso Senhor Jesus, que está presente neste exato momento com a sua igreja, conosco e com todas as igrejas que invocam o seu nome ao redor deste mundo. E a sua presença é palpável em nosso meio, nosso Senhor, através do seu Espírito. E rogamos que o seu Espírito, o Espírito do Messias, o Espírito de Cristo, venha nos encher, iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender a palavra desta profecia, que venha santificar nossas emoções e afetos, para que possamos amar a Ti mesmo e a Tua palavra acima de tudo, e venha conceder o Seu poder, a nossa vontade, para que possamos não apenas ouvir sobre o Seu maravilhoso nome, mas que nós possamos andar nele também, em conformidade contigo mesmo. E nós só conseguimos isso pelo poder do Seu Espírito, ó nosso Senhor Jesus. E é em Teu nome e no poder do Seu Espírito que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise, tempos de guerra e de rumores de guerra. E essa crise, ela começa exatamente quando nossos pais, Adão e Eva, resolvem se rebelar contra Deus. Desde então, Caim mata Abel, nós estamos vivendo uma história de tragédias e de guerras e de conflitos e de uma crise atrás da outra. E tempos de crise são sempre tempos que nós ouvimos sobre guerras e rumores de guerras. Nosso irmão Alain me mandou um vídeo essa semana de um professor analisando uma possível terceira guerra mundial se a China resolver tomar Taiwan e os Estados Unidos entrar nisso, vai virar uma coisa catastrófica. E tempos em tempos nós ouvimos sobre guerras e rumores de guerras. E em tempos assim, irmãos, alianças políticas são sempre determinantes nas relações de guerra e de conflito entre as nações. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial nós tivemos, por um lado, nós tivemos os aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos e outros países, e por outro lado a gente tinha o eixo, que era chamado de o eixo, que nós tínhamos a Alemanha nazista, a Itália e o Japão, e essas alianças políticas e econômicas e bélicas, elas foram determinantes para o desenrolar e para o desfecho da guerra. Nós entramos em 2020, até mesmo antes da pandemia, o Trump ali com faíscas contra a China e todo mundo falando de uma possível terceira guerra mundial, e a gente já fica, quem vai ser aliado dos Estados Unidos e quem vai ser aliado da China comunista? Qual vai ser o nosso papel? E a gente sempre fica à beira desses conflitos políticos e dessas guerras. Irmãos, e isso é verdade em todo o período histórico, e é verdade aqui em Isaías 7. Voltem à mente de vocês 8 séculos antes de Cristo. Exatamente no ano 734, é exatamente o ano em que se profetiza Isaías 7, 8 e 9. O que acontece em 734 a.C.? Só para vocês terem uma noção do contexto trágico e bélico e cheio de conflitos e nuances aqui do século 8 a.C. Vocês se lembram que Salomão, depois que Salomão morre, o reino do povo de Deus é dividido em dois. A gente tem o reino do norte com 10 tribos, que continua a ser chamado de Israel, ou de Efraim, ou algum nome de uma das 10 tribos. E nós temos o reino do sul, que era constituído de Judá e Benjamim, e depois virou só Judá. Então a gente tinha o reino do norte, os israelitas, e o reino do sul, os judeus. E neste contexto aqui, era o rei Acaz, da linhagem de Davi, que estava reinando em Judá. Acaz era um rei terrível. Segundo a Reis 16 e segundo a Crônicas conta a história dele, ele foi um dos piores reis que Judá já teve. Ele fez tudo errado, sacrificou aos ídolos,
fechou o templo do Senhor e tudo que é para não fazer, Acaz fez. E o que estava acontecendo em termos políticos? Nós tínhamos uma grande nação chamada Assíria, que estava dominando tudo por onde passava, que era governada por um cara chamado Tiglat-Pileser, um nome estranho mesmo, mas a Síria era muito mais perigosa do que a China era hoje. Porque a China você tem para compensar os Estados Unidos, para dar um equilíbrio. Na época de Acaz, a Assíria reinava soberanamente. Ou seja, se você entrasse em conflito contra a Síria, podia esperar que a Síria vinha devastar você. Você estava perdido, não tinha quem te socorresse. Então os povos ficavam todos amedrontados e estavam fazendo alianças políticas contra a Síria. Vejam o capítulo 7 de Isaías, versos 1 e 2. No tempo em que Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, nós tínhamos um rei chamado Rezim na Síria, e Peca, filho de Remalias, era rei em Israel. E eles subiram para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Então o que nós tínhamos aqui? Rezim era rei de um reino chamado Síria, não a Assíria, mas um reino menor chamado Síria. E ele fez uma aliança política com Peca, que era rei de Israel, reino do norte. E eles disseram, olha, a gente precisa se unir para derrotar Tiglat-Pileser, para derrotar a Síria. Vamos ver se Acaz, lá no Reino do Sul, quer se unir a nós também. Mas Acaz não era bobo, irmãos. Ele sabia que mesmo se juntasse a Síria, o Efraim, o Reino do Norte, a Israel e ele, não conseguiriam derrotar Tiglat-Pileser, não conseguiriam derrotar a Síria. Por isso ele não quis fazer aliança com o conglomerado sírio, efraimita, que é Rezim e Peca, pensando em fazer uma aliança com quem? É óbvio, com quem estava com mais força, com quem estava com mais poder, a Assíria. Então Peca e Rezim ficam bravos, eles tentam conquistar Jerusalém. Na verdade, numa primeira empreitada, eles matam centenas ali no Reino do Sul, no reino de Acaz, e Acaz fica muito temeroso. E ele estava pensando, o que eu vou fazer agora? Será que eu faço uma aliança com a Assíria, porque era isso que ele queria? E se ele não fizesse uma aliança com a Síria, Peca e Rezim, ou seja, o reino do norte, e a Síria, com S, iriam destruí-lo completamente, porque ele não tinha força para conquistar isso daqui. Irmãos, e é todo esse contexto de guerra, de alianças políticas, do que eles deviam fazer, de conflito, de morte, de pestes, de um rei. Havia 250 anos a linhagem, a dinastia de Davi reinava no sul, quando Acaz se torna rei. E então Deus fala assim para Acaz, verso 14. Vamos ler a partir do 11, de Isaías 7. O Senhor falou novamente para Acaz: pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo nas profundezas, ou seja em cima nas alturas. Acaz, porém, respondeu, todo piedoso. Irmãos, isso daqui é um rei fingindo toda a piedade do mundo. Diz assim, verso 12. Acaz, porém, respondeu, não pedirei nada e nem provocarei o Senhor. Então Isaías disse, ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens? Ainda quereis importunar também o meu Deus? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis, diante dos quais tu tremes de medo, será desolada. Este é o contexto que está inserido a profecia do Emanuel. Então, em primeiro lugar, irmãos, quem é este Emanuel? Ou como a mente inglesa do Vitor leu, né, Emmanuel, né? Quem é esse tal de Emanuel? Será que é somente Jesus? Ou será que é alguém já na época de Isaías? Irmãos, nós vamos ver aqui no texto que já era alguém aqui na época que Isaías fala isso daqui em 734 a.C. Mas como isso é possível? Toda ou a maioria das profecias bíblicas, elas funcionam assim, irmãos. Elas têm, a maioria delas, um elemento futuro que profetiza sobre o Messias, mas ela já tem um começo de cumprimento no presente em que ela é profetizada.
Porque Deus vai mostrar para nós que as pessoas elas começam a cumprir as profecias, mas elas não são capazes de levar isso até o final, porque somente Cristo é o único e suficiente cumpridor do Antigo Testamento. Só um exemplo rápido para vocês saberem. Davi queria construir um templo para Deus. Deus diz, não, você é muito sanguinário, Davi. O seu filho vai construir o templo. E em 2 Samuel 7,14, Deus promete o seguinte, Davi, o seu filho vai construir um templo para mim, eu vou ser o seu Deus, eu vou ser pai para ele vai ser meu filho, e o seu reinado não vai ter fim. Ele vai ser um rei eternamente sobre a casa do meu povo. Salomão começa a cumprir isso. Salomão constrói o templo, Salomão é filho de Deus, e Deus é o seu pai, como o rei de Israel, mas Salomão morre. Ou seja, Salomão não é o último cumpridor da profecia de 2 Samuel 7. Precisa vir um que vai de novo reconstruir o último e verdadeiro templo, que somos nós, e que vai ser verdadeiramente filho de Deus de forma última, e que não vai morrer, ou que pelo menos vai ressurgir dos mortos e seu reino não terá fim. Assim funcionam as profecias bíblicas. Amém? Portanto, quem é o Emanuel? Ou antes, a gente precisa perguntar, quem é a mãe de Emanuel? Porque o texto é bem claro, verso 14, a virgem ficará grávida. Mas irmãos, entendam algo aqui. Isso nós precisamos crescer no nosso entendimento bíblico. A palavra hebraica para virgem aqui é almar. E ela não significa primariamente uma moça virgem. Ok? Em todas as vezes que ela aparece no Antigo Testamento, ela se refere a uma moça virgem, talvez com exceção de Provérbios 30, mas o seu sentido primário não é virgindade, mas é juventude da moça. Almar significa uma moça jovem, que está ou na idade para se casar, portanto virgem, e esse é o uso comum dessa palavra no Antigo Testamento, ou ela já se casou e está para ter filhos. Ok? Mantenham isso em stand-by aí na mente de vocês. Almar, o sentido primário dela é uma jovem, mas também pode significar virgem, mas não necessariamente uma virgem. Então, quem que é essa Almar aqui? Quem que é essa jovem moça a que o profeta está se referindo? E a gente vai ver no texto que é a mulher de Isaías. Ok? E o Emanuel, ou seja, esse nome simbólico que essa moça concebe, é primariamente o filho de Isaías. Vamos ver isso no texto. O texto vai dizer o seguinte no verso 15, que ele vai comer manteiga e mel. Isso significa talvez ou uma fartura, de uma coalhada com mel, lembrando a terra prometida, ou se ele comer só isso, é um tempo de miséria. É uma questão ambígua que não tem muita importância aqui. Até que seja capaz de rejeitar o bem, ou rejeitar o mal, e escolher o bem. Ou seja, na mentalidade judaica da época, até que ele se complete 12 anos. Que ele vai ter maturidade para saber o que é o bem e o que é o mal, num sentido social e comunitário dentro da comunidade de Israel. Verso 16. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, ou seja, antes de que se completem 12 anos, a terra dos 2 reis diante do qual tu tremes de medo será desolada. Ou seja, então, antes que o Emanuel consiga completar 12 anos, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, vão ser desolados. Ou seja, esse menino, ele já nasceu aqui no ano 734, e ele começa a cumprir a profecia. Vejam comigo Isaías 8, contexto ainda. Verso 1, diz assim: o Senhor também me disse, toma uma tábua grande e escreve nela seus caracteres legíveis, Maher Shalal Hashbaz, que significa rápido, despojo e presa segura. Então chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jerequias, para me servirem de fiéis testemunhas. Deitei-me com a profetisa. Ou seja, Isaías, ele se deita com a sua esposa, que também era uma profetisa. E ela ficou grávida. É a mesma expressão de Isaías 7,14. E deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Em hebraico, a minha tradução está no hebraico direto, Maher Shalal Hashbaz. E vejam comigo o verso 4 de Isaías 8.
Pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, ou seja, a mesma coisa do contexto de 17, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O que é Damasco? Capital da Síria. E o que é Samaria? Capital de Israel. É a mesma profecia, só que aqui Deus dá um novo nome para esse menino. Ou seja, os nomes do filho de Isaías são simbólicos. Primeiro ele chama Emanuel, porque Deus vai estar com Judá para defendê-los politicamente, belicamente contra a Síria e contra Efraim e a Síria com S. Mas também ele tem o nome simbólico de rápido despojo. Segura por quê? Deus vai destruir rapidamente Rezim e Peca, Síria e Israel. Continuando, verso 8 do capítulo 8. E chegará a Judá, inundando até o pescoço a extensão de suas margens, chegará à largura da tua terra, ó Emanuel. Deus já está falando para o menino Emanuel o seguinte: olha, ok, Síria e Efraim vão ser destruídos, mas vocês também vão ser destruídos pelo rei da Síria. É isso que ele está falando aqui. E vejam comigo o verso 18 do capítulo 8, para encerrar essa argumentação. Aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Então Deus está dizendo que os seus filhos são sinais, é a mesma palavra para Isaías 7,14. Olha, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será um sinal deles. Então, primariamente, Emanuel é rápido despojo, presa segura, um ótimo nome para vocês darem para os seus filhos. Né? Se vocês quiserem em hebraico também, chama ele de Mael, alguma coisa assim. Né? Mas primariamente, para fazer sentido o texto bíblico, Emanuel é o filho de Isaías com a sua esposa, que era Almar, era uma jovem que concebe e dá à luz a um filho. Mas irmãos, este menino não consegue suportar o peso dessa profecia, porque ele não consegue ser de forma última o seu nome. Ele não consegue ser Emanuel. Ele não consegue ser de forma última Deus conosco. Como Deus pode estar conosco? Vamos ver só mais um texto, Isaías 8 ainda, verso 11 ao 14. Pois o Senhor me falou com firmeza e me advertiu a não andar pelo caminho deste povo. Ele disse: não chames conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temais aquilo que ele teme, nem vos assusteis. O Senhor dos Exércitos, a ele santificai, tende temor e medo dele. Então ele será o vosso santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo, e das duas casas de Israel, e servirá de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Irmãos, para Deus estar conosco, Ele não vem de qualquer jeito. Diz o texto, em verso 14, Ele será o vosso santuário. Ou seja, Deus só habita conosco dentro de um espaço sagrado, dentro de um espaço santo, dentro do templo. Deus não pode habitar conosco simplesmente porque Ele quer ou porque a gente pede, porque nós somos impuros, nós somos um local de abominação, de impureza, de pecado. Deus não pode, agora eu vou habitar com esse povo. Não, Ele precisa primeiro santificar o lugar onde Ele vai se encontrar conosco, santificar a nós, para então Ele descer e vir estar conosco. Ele precisa restaurar o Éden para Ele andar conosco na virada da tarde. Como diz lá o texto de Gênesis, Deus não pode simplesmente vir habitar conosco. E aqui Ele faz uma promessa surpreendente, Ele diz: eu serei o vosso santuário. Ou seja, como Deus vai ser Emanuel, como Deus vai estar conosco, Ele mesmo vai ser o local da habitação e do encontro dEle conosco. E esse filho de Isaías não pode ser este cumprimento. Senão o filho de Isaías podia dizer o seguinte: olha, eu sou o santuário, é comigo que vocês vão se encontrar com Deus. Imagina, nunca, ninguém pode suportar este peso de bater no peito e dizer: eu sou o Emanuel final. O próprio Deus se vira contra o filho de Isaías, verso 8 de Isaías 7, e diz: olha, Emanuel, a sua terra vai ser desolada também. Em outras palavras, você não pode ser o cumprimento final dessa profecia de Isaías 7,14.
E é por isso que o filho de Isaías é um tipo do nosso Senhor Jesus. É por isso que, necessária e inevitavelmente, o filho de Isaías falha como Emanuel, para criar expectativa no povo de Deus, de que viria alguém que poderia realmente cumprir isso. E em Cristo, irmãos, isso se cumpre de forma absoluta. Mateus 1:23, a virgem ficará grávida. E agora sim, sempre o antítipo é maior do que o tipo. Ou seja, se a mulher de Isaías era uma jovem, era uma almar, o seu comprimento, que é Maria, é muito maior do que ela. Maria era realmente virgem. Ela realmente trouxe o pleno significado de ser uma jovem piedosa e pura antes do casamento e, portanto, virgem. Para que não passe a herança do pecado de Adão, para que esse Emanuel seja realmente um santuário impecável. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito interessante, irmãos, que João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, ele inventa um verbo. Ele pega o substantivo tabernáculo e transforma isso num verbo. Isso é brilhante e só pode ser cumprido em Cristo Jesus. Literalmente, João 14 o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Habitou como um tabernáculo, como um santuário, como um templo. Ou seja, Jesus não é apenas o menino que nasceu da virgem e que é o Deus conosco, ele é Isaías 8:11 e também 14. Ele é o Deus que se torna o nosso santuário. Ele pode bater no peito e dizer: eu sou o local, o único local em que vocês se encontram com Deus. É isso que significa Isaías 7:8. Jesus é o Deus conosco. Ele nos santifica, Ele é absolutamente santo e nos chama a comunhão com Ele e nos santifica, e nele nós temos comunhão com Deus. Fora dele só há trevas, só há ideologia, só há destruição, só há miséria. Se Acás não tivesse confiado nele, Deus o livraria, mas ele confia na força da sua carne. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Segundo lugar, será que nós podemos pedir sinais para Deus? Vejam comigo o texto. De novo, Isaías 7,14, que é o nosso foco. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, em algum momento da caminhada cristã, normalmente no começo da caminhada cristã, já pediu sinal para Deus em algum momento? Levantem a mão. Todos vocês? Eu era o que mais pedia. Irmãos, eu não sei como Deus deixa a gente vivo nessa época. Deus é infinitamente misericordioso. E não adianta esconder a vergonha do passado, né, irmãos? Eu imagino vocês, as irmãs, falando: Deus, se for para eu namorar e casar com esse rapaz, que eu veja nuvens de coração. Aí todas as nuvens do céu parece que viram um coração para a irmã, né? Aí o rapaz fala: Deus, se for para eu namorar e casar com essa moça, que eu escuto um trovão agora. Aí, pá, estoura um trovão. Aí você fala: não, é Deus. Aí começa a namorar e casa, e você fala: ué, mas foi o diabo que deu o sinal? Misericórdia, né, irmãos? Quantos de nós já fizemos a besteira de pedirmos esses sinais para Deus, e aí nossa imaginação rola solta com esses sinais? Qual que é o sinal de Deus para nós? Isaías 7,14. Cristo é o sinal de Deus para nós. A gente precisa pedir sinal para Deus toda hora, mas o sinal correto, e o único sinal correto é Cristo. Você olha para a moça e fala: Deus, me manda um sinal se é para eu casar com ela, deixa eu ver Cristo nela. Deus, manda um sinal para eu casar com esse rapaz, deixa eu ver Cristo nele. Ah, eu estou em dúvida entre 2 empregos que me chamaram na entrevista, me mande um sinal, Deus, onde é que eu posso glorificar mais a Cristo? Não simplifica muitas coisas. E Deus ouve esses sinais, Ele dá esse sinal que é o próprio Cristo. O que é um sinal? É um dedo que aponta, e tudo aponta para Cristo. Colossenses 1,17. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Este para Ele significa que toda a criação é um sinal, é um símbolo, é um significado
que aponta para a sua origem, e a sua origem é o próprio Cristo. Mas aqui, irmãos, a gente tem o oposto. Acas não estava dizendo, eu quero pedir sinal para Deus à torta e à direita, como era o caso de Gideão, como era o caso de Abraão, como era o caso de muitos outros no Antigo Testamento. Mas Acas diz, verso 12, Acas, porém, respondeu, não pedirei nada. E olha o verbo piedoso que ele usa aqui, não provocarei o Senhor. Ou seja, no nível superficial do discurso de Acas, ele está sendo piedoso. Falei, não, eu não quero tentar o Senhor, nosso Deus. Mas o que está por trás do coração de Acas aqui? Acas já estava decidido a fazer uma aliança com Tiglat-Pileser, com a Assíria, com o maior império do mundo. Ele não queria fazer uma aliança com Yahvé. Ele não queria fazer uma aliança com o Deus que se revelou para Israel. Porque é uma coisa muito incerta, é uma coisa que não dá para ver, é uma coisa que você precisa esperar no último momento para ver se Deus vai libertar-nos. Não, ele fala, não quero pedir um sinal. Por quê? Porque o meu coração já está compactuado, já está aliançado com a Assíria. Que se eu pedir um sinal para Deus agora, me livrar de Rezim e de Peca, eu vou precisar me livrar do meu contrato, do meu pacto, da minha aliança com a Assíria. Irmãos, nós fazemos exatamente o que o ímpio rei Acas faz. Nós fazemos exatamente igual a ele. Como? Você está lutando com algum pecado na sua vida. E aí você não vai ao Senhor para Ele te livrar. Você diz talvez, eu não vou incomodar o Senhor com esse meu pecado. Eu vou resolver as coisas aqui por mim mesmo. Ou seja, eu vou compactuar com a força do meu braço, com a força da minha carne. Mas eu não vou me compactuar com Cristo. Porque você vai precisar se expor. Você vai precisar expor o seu coração diante de Cristo e diante de algum irmão confessando o seu pecado e pedindo ajuda. E aí você se esconde, você acha que você vai se livrar desse seu pecado pela sua própria força. E você faz igualzinho o rei Acas. Você parece piedoso, não, Senhor, eu vou conseguir me livrar desse pecado sozinho. E Deus está dizendo, olha, você está me provocando ainda mais. A única forma de você se livrar dos seus pecados é vindo a mim, bebendo da minha graça e do meu poder, na comunhão dos santos, confessando os seus pecados, uns com os outros. E você continua compactuado com a morte, com o seu pecado, com as trevas. Ou seja, se você não é imaturo o suficiente para ficar pedindo arco-íris e nuvens coloridas, não seja imaturo o suficiente para não ser dependente de Deus por completo. Deus se tornou carne para destruir as obras do diabo, para nos perdoar dos nossos pecados, e Ele nos disponibiliza tudo que leva à vida e à piedade. Nós precisamos nos compactuar com Cristo e não com a nossa tradição, com a nossa força ou com os nossos pecados. Em terceiro e último lugar, respondendo à pergunta, como nós perseveramos na vida cristã? Vejam comigo Isaías 7:9. Isaías 7:9 diz assim: entretanto, a capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, não permanecereis. O que isso significa, irmãos? Deus está dizendo, olha, se você se arrepender a casa e entrar em um pacto comigo, eu vou te livrar, tanto de Rezim quanto de Peca. Tanto da Síria quanto da Samaria, até mesmo da Síria. A Síria não é nada para mim. A Síria é uma gota no meu balde. É uma gota no meu oceano. Eu que estou usando a Síria para trazer juízo sobre as nações e sobre o meu povo. Se você não crer, você não vai permanecer. Ou seja, Acas precisava crer que Deus iria livrá-lo dessa guerra política, desse contexto bélico, mas se ele não cresce, ele não iria permanecer. O que aconteceu? Acas não creu.
Ele foi, se compactuou com Tiglat-Pileser, com a Síria, foi lá e abriu seu coração para a Síria, fechou o templo de Jerusalém, colocou lá os deuses da Síria lá no templo para ele adorar os deuses da Síria, fez de tudo para o rei da Síria. O que Deus disse para Isaías profetizar? Falou assim, olha, a Síria vai destruir Síria e Israel, mas depois vai vir destruir você. Olha que interessante. Você se compactuou com o ímpio, com Tiglat-Pileser, mas eu vou mandá-lo, decretá-lo que ele vem e te destrua, porque você não creu em mim. Em outras palavras, se você não crer, você não vai permanecer. E isso é verdade para nós, irmãos. A única forma de nós permanecermos na fé é continuar crendo. A vida cristã não é assim, você começa pela fé em Jesus e continua pelas suas obras. Esse foi o erro dos Gálatas. Não, você começa pela fé, continua pela fé e termina pela fé. E a fé é muito difícil, porque você precisa confiar absolutamente em Deus, que você não vê. É muito cômodo para Acaz confiar na Síria. É muito cômodo para nós confiarmos na nossa carne, na nossa tradição, na nossa religiosidade, nas nossas boas obras, na nossa santidade, porque é algo que a gente está vendo. Mas, irmãos, se vocês continuarem confiando na carne, vocês estão crendo em outro evangelho, conforme Paulo diz em Gálatas. Vocês estão se apostatando do Messias. Podem ter certeza de que todo ser humano que professou a fé cristã e se apostatou em algum momento da vida, é porque essa pessoa começou a confiar em alguma outra coisa, qualquer coisa que não Cristo Jesus. E isso nos humilha, isso nos dá uma rasteira, porque você precisa crer em Cristo. Você precisa acreditar em algo exterior a você, que não depende de você, não depende dos seus sentimentos, não depende do seu conhecimento, não depende da sua tradição, não depende das suas obras. Cristo não depende de você. E você não depende de você mesmo, você precisa confiar. E se você não confiar, você não vai permanecer. Essa é a profecia de Isaías para a sua vida e para a minha. Se você não crer, você não vai permanecer. Não importa o quantos anos de crente você tenha, não importa nada. Não importa se sua família veio à fé por causa de você, não importa se você sabe mais de Bíblia que o pastor, você não vai permanecer. Isso é absoluto. Não há nada mais certo do que isso. Permanecer na fé é permanecer crendo em Cristo Jesus. E ponto final. Eu gostaria de concluir com 3 conclusões práticas e rápidas para nós a respeito do nome Emanuel, Deus conosco. Primeiramente, irmãos, Emanuel é um nome pactual. Em todas as alianças bíblicas, com Abraão, com Israel no Sinai, com Davi, sua descendência, e todas as suas repetições, ainda que cada aliança tenha suas nuances, todas elas têm um refrão que dá uma unidade para toda a Bíblia. Em todas as vezes que Deus faz uma aliança com o seu povo, Ele diz: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Essa é a fórmula do pacto. Para que Deus estabelece alianças na Bíblia e na história? Para que Ele tenha uma relação, um relacionamento, uma comunhão com o seu povo. Vós sereis o meu povo e eu sereis o vosso Deus. E essa fórmula se encarna e se concretiza no Emanuel, quando Cristo se torna o Deus conosco. E a nova aliança é uma aliança eterna. É uma aliança imutável. É uma aliança que não se rompe. Portanto, Emanuel é um nome absoluto e eterno. Deus está conosco e está conosco para sempre. Todos aqueles que estão no Emanuel, que creem no Emanuel e permanecem no Emanuel, permanecem nele para sempre.
Não é possível se desviar de Emanuel. Não é possível cair de Emanuel. William, você está se contradizendo com o ponto 2 e 3? Não. Porque se você se desviar é porque você nunca creu de fato em Jesus, que é o nosso Emanuel. Mas uma vez que você crê nele de verdade, salvífica e redentoramente, você está eternamente compactuado com o Emanuel. A aliança que Cristo derramou com seu sangue e selou com a sua morte é uma aliança inquebrável. E Mateus deixa isso bem claro para nós. Mateus 1,23, o Vitor leu. Cita Isaías 7,14. Olha, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome vai ser Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus começa o seu evangelho assim. E o último versículo do evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, Jesus ressuscita e diz: toda a autoridade foi dada a mim nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que ele diz? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus encerra o seu evangelho lembrando do começo, fazendo um fechamento total do seu evangelho. Jesus diz: eu estou convosco, eu sou o Emanuel, e estou convosco todos os dias até o fim, até quando eu voltar, estarei convosco eternamente. Portanto, irmãos, certifiquem-se que vocês estão compactuados com Emanuel, que vocês estão dentro da nova aliança do sangue do nosso Senhor Jesus. Segundo lugar, se Emanuel é Deus conosco, para aqueles que creem nele, Emanuel é Deus contra nós, se você não crê nele. Irmãos, Emanuel não foi boas notícias para Acás. Isaías diz aqui no capítulo 7, 8 o seguinte: olha, o Emanuel vai ser um sinal para destruir você, Acás, porque você não creu em mim. A Assíria vai destruir você. Ou seja, se Emanuel é Deus conosco, para Isaías, para Acás, Emanuel era Deus contra nós. Por quê, irmãos? Porque o Deus de Isaías era diferente do Deus de Acás. O Deus de Isaías era o Deus verdadeiro. É por isso que ele diz aqui no capítulo 7, o meu Deus vos dará um sinal. Porque o Deus de Acás era um ídolo fraco, impotente, inútil. Portanto, Deus era contra Acás. E se você não está compactuado com Jesus, Jesus é contra você. E Jesus está lá lutando para te destruir mesmo. E quer essa destruição te humilhe e ele te traga a sua salvação, ou ela te condene mesmo. Ou seja, se você continuar amando os seus pecados, Cristo está contra você, está te entregando mais e mais aos seus pecados. Deus deixou Acás fazer um pacto com a Assíria, para depois usar a Assíria para destruí-lo. Vocês percebem? Romanos capítulo 1 é isso. Se você continua amando os seus pecados, Deus vai te, como condenação, te entregar ainda mais aos seus pecados. Ou seja, você diz: não, ok, eu até confio um pouco em Jesus, até exteriormente creio em Jesus, mas eu também adoro um Deus chamado dinheiro. E eu vou devotar a minha vida para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Adivinha o que Deus vai te dar? Dinheiro. E este ídolo que vai te livrar da Síria e de Israel, esse ídolo que vai te dar algum conforto, é o mesmo ídolo que vai te dar um golpe final na sua garganta. Mamon vai te destruir e te levar para o inferno. E o mesmo se aplica ao dinheiro, ao sexo, ao poder, à fama, à glória, à mentira, ao orgulho, à blasfêmia, à autoconfiança, a falar mal dos outros. Se você alimentar esse ídolo, Deus vai te entregar a esse ídolo. E é esse mesmo ídolo que vai te dar um golpe final e te levar à destruição. Isto é certo, irmãos. Portanto, arrependam-se agora desse seu pecado. Abandone essa idolatria, essa fornicação espiritual
essa blasfêmia, essa autoconfiança, essa vanglória. Porque Cristo está oferecendo salvação para você nesta manhã e você precisa abandonar tudo e correr para Ele, ou Ele vai correr contra você, montado num cavalo branco, com uma espada saindo dos seus lábios, e você não pode permanecer diante do Cordeiro de Deus. E em terceiro e último lugar, para nós finalizarmos, Emanuel significa Deus conosco, não Deus comigo. É Emanuel, não é o William El, o Felipe El, ou a Fernando El. É Emanuel, Deus conosco. Não é Deus comigo. Em outras palavras, Deus está com a comunidade fiel a Ele, com a comunidade de fé nele. Deus está conosco, no plural. Se você está vivendo uma vida individualista, egoísta, você não pode dizer Deus está conosco, porque você não tem o plural do pronome. Você só tem você. Não existe Deus comigo apenas e comigo apenas, somente. É Deus conosco. Deus entra num pacto com o povo. Ou seja, este é o meu sangue que é dado por vós. Estar dentro da nova aliança é estar dentro da comunidade da nova aliança e servir a essa comunidade. Não é igual a Cássio que diz, não, eu vou me virar aqui e o povo que se lasque. Por isso ele foi um rei mau, um rei ímpio. Deus é conosco. Emanuel, Deus é conosco eternamente. Deus não é mais contra nós, se você quer em Cristo. E Deus está conosco, com o seu povo. Amém? Vamos orar. Peço que você tenha um breve momento de oração, de arrependimento e confesse seus pecados diante de Deus, que eu já vou orar para encerrar o sermão.